Olá, este é o programa UAB na TV da 12ª subseção que abrange os municípios de Jardinópolis, Ribeirão Preto, Cravinhos, Serrana, São Simão e Santa Rosa de Viterbo. Este programa tem o apoio cultural do Centro Universitário Estácio Uniceb. No programa de hoje nós estamos recebendo a advogada Maria Cristina Cavaleiro Esteola, que é especialista em Direito Militar. Olá, Maria Cristina. Boa tarde, tudo bem? Prazer em estar aqui com vocês. Uma alegria receber você. Tem uma piada maldosa, né? O pessoal brinca que a justiça militar está para a justiça, como a música militar está para a música, né? Há um preconceito ainda contra a justiça militar? Preconceito, eu não diria preconceito, mas assim, as pessoas veem com outros olhos esse tipo de justiça, até porque se trata de uma justiça especializada, direcionada, mas ela anda normalmente com apreciação de temas exclusivamente militares, então é muito parecida com o Tribunal de Justiça que nós já conhecemos. A estrutura hierárquica militar, ela não necessariamente interfere na administração dessa justiça, né, Maria Cristina? Não. Hierarquicamente dizendo como ela funciona, nós temos hoje a figura do juiz, que antigamente a gente chamava de juiz auditor, mas que hoje é conhecido como juiz de direito do juízo militar. Né? E também, diferente um pouco da outra justiça, da justiça estadual, a gente tem a composição de um conselho de justiça, numa audiência criminal, por exemplo, em que é composto por 4 oficiais, eles são sorteados e tem um peso na decisão, muito embora o que vai prevalecer ali é a decisão judicial mesmo, do juiz. Ô Maria Cristina, vamos pegar aqui o estado de São Paulo, por exemplo. Qual é a estrutura da justiça militar aqui? Ela é dividida em instâncias também? Sim, a gente tem uma primeira instância, tá? E nós paramos no Tribunal de Justiça Militar, que é um grau de recurso que pode ser equiparado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E a primeira instância, onde que é? Em São Paulo mesmo, tudo concentrado lá. São auditorias, é chamada auditoria? São chamadas, diferente, né, das varas, são auditorias militares e hoje nós contamos com 5 auditorias e aí divididos entre a esfera civil e criminal. Não tem no interior? Não tem. E um recurso para o Supremo Tribunal Militar? Existe, há possibilidade sim, né? Até porque existe. Funciona mais ou menos como um recurso especial para o STJ? Sim. Mas, de novo, ele é focado, especialista nessa questão militar. Tá? E como que a gente define a competência da justiça militar? Bom, doutor, a competência, como o próprio nome já sugere, né, é exclusivamente militar. Então, a competência da justiça militar hoje é para apreciação de crimes militares contra civis, com exceção dos crimes de competência do tribunal do júri, que aí vai, obviamente, para um tribunal do júri normal, e de questões cíveis no que diz respeito às demissões que os policiais venham a sofrer. Então, por exemplo, eu posso ter um processo de caráter civil como uma reintegração. Ele não concordou com a demissão e ele pode ajuizar uma ação visando a reintegração aos quadros da Polícia Militar. O que são os chamados crimes militares próprios? São aqueles cometidos em razão da função. Mas não necessariamente contra civis, é isso? Eles podem ser cometidos contra civis, tá? E contra militar, de militar contra militar. Mas eles precisam ter o cunho militar para ser caracterizado como. Tá. E a questão que leva para a justiça comum, você falou que há questões que levam para a justiça comum, então. Isso, são crimes que sejam de competência do tribunal do júri. Tá? Então, aí não é apreciado pela justiça militar e sim pela justiça comum. Agora, nessa questão de envolvendo militares, o processo administrativo é muito forte, né, Maria Cristina?
Eu diria que ele é determinante, viu? Dentro de uma companhia. Como funciona a questão do processo administrativo? Então, Eduardo, a gente tem aí um regulamento que até os PMs conhecem muito bem, né? O artigo 13 é muito temido por eles, porque ali vem a disposição de todos os tipos de transgressão disciplinar, que nós temos do número 1 ao número 132. E assim, ofendida uma vez, né, por um PM, uma norma dessa, é aberto um procedimento disciplinar. Tá? O disciplinar é o mais simples, é o que vai gerar, como eles costumam dizer, né? A gente vai pegar uma cadeia, que são alguns dias preso no quartel, ou ele pode tomar uma repreensão, ou ele pode tomar uma advertência. Mas o direito de defesa é amplamente garantido. Existe, aliás, a partir da Constituição de 88, esse procedimento foi equiparado ao processo judicial. Então, dentro dele, nós temos, a pessoa tem todos os direitos e garantias, né, do contraditório, da ampla defesa, da produção de prova. É como um processo, só que na esfera administrativa. Certo. Uma questão que intriga, assim, a população tem uma certa dúvida, né? Estava vendo uma notícia, acho que no mês passado, de uns policiais que chegaram numa casa que estava com assaltantes e eles cercaram a casa, pediram a redição. Os assaltantes revidaram a bala e os policiais acabaram matando os assaltantes. E logo na sequência veio a notícia que esses policiais envolvidos nessa ocorrência tinham sido afastados. Essa é uma questão que a população normalmente tem muita dificuldade de entender. Você poderia explicar para a gente exatamente o que acontece nessas circunstâncias? Sim. Eu até compreendo a dificuldade de entendimento da população, né, considerando que, infelizmente, eu digo infelizmente porque a gente conhece um pouco da realidade deles, né? Eu acho que falta um pouco de conhecimento, né, a que eles estão sujeitos, de como a coisa acontece. Ocorrido um fato como esse que você acabou de falar, há abertura de inquérito, tá? E ele tem o trâmite normal de investigação, de oitiva de testemunha e tudo mais, e obviamente encerra-se esse inquérito e o promotor pode ou não oferecer uma denúncia. Tá, mas o que significa o ser afastado? Ser afastado ele vai sair da rua em razão do acontecido. E vai fazer trabalho administrativo. E vai para trabalhos internos. Tá? E isso pode acontecer dele ir para um trabalho interno ou pode acontecer dele ser preso. E aí ele vai para o Romão Gomes, que é o presídio destinado aos militares. Em sendo afastado, tá? Todo o processo vai correr e aí ao final chega-se a uma conclusão, se houve culpa, se não houve, e ele retorna ao serviço de rua normal ou não, né? Porque fica uma impressão assim que o policial não tem direito de se defender. Como é que é isso? Então, é delicado isso, né? Porque, assim, como eu já disse para você... É configurada a legítima defesa, encerra-se o procedimento ou não? Sim, mas eu tenho uma instrução a ser cumprida dentro de um processo, tá? Em se tratando de cometimento de crime. E, automaticamente, quando há o suposto cometimento de crime, abre-se um processo administrativo diferente um pouco desse que a gente acabou de dizer. E, quando a coisa é mais grave, esses processos, eles se destinam à exoneração do policial. Então, nós temos aí hoje um conselho de justificação exclusivamente para oficiais. Para praças, além de 10 anos de serviço, o conselho de disciplina, e para praças até 10 anos de serviço, o PAD, que é o processo administrativo disciplinar. E eles caminham juntos, esses dois, tanto o judicial como o administrativo. E dentro desses procedimentos, há a garantia, como eu disse, a partir de 88, principalmente com enfoque no administrativo, das garantias da ampla defesa, do contraditório, assistido inclusive por advogado. Mas então, ao policial operacional, né, que é aquele policial que está na rua... Que é o que está mais sujeito, na verdade, é isso que você acabou de falar. Mas é garantido a ele o direito de reação, o direito de legítima defesa. Sim, mesmo. mas aí nós estamos falando, não é efetivamente ao cometimento
procedimento ou a consequência de uma operação. Sim. Nós estamos falando um pouquinho antes, né, do que é orientado para eles. Quando nós vamos, por exemplo, tem uma operação num presídio, tá? Então, é traçada toda uma estratégia, né, antes de efetivamente eles entrarem nessa operação, e muitas vezes a gente tem, por infelicidade, né, algumas intercorrências aí que acabam culminando nisso que você acabou de dizer, ou simplesmente o atendimento da ocorrência, que é o caso aí que você mencionou, que é chamada a polícia, e aí acontece também de haver, no caso aí principalmente envolvendo assaltantes, né, uma troca de tiro, quer dizer, é o risco da profissão. Isso não tem como minimizar, não tem como... Na verdade, então, esse procedimento que você está falando para a gente do afastamento, ele visa garantir que o policial também se mantenha nos limites da lei, né? Que ele não haja excesso por parte dele, então há essa averiguação, é isso? Sim, isso. Para preservar, inclusive, a segurança dele, porque você imagine isso acontecer numa cidade pequena, e essa pessoa, esse policial, voltar para as ruas. O risco dele estar ali trabalhando nas funções normais, eu acho bastante grande, porque pode haver uma revolta da população, entende? E acontecer uma coisa ainda pior, né? Ô, Maria Cristina, a expulsão de um policial da corporação, primeiro ela tem uma fase administrativa, e depois isso vai acabar se resolvendo na justiça comum? Então, é como eu disse, não, na justiça militar. Porque ele, geralmente, na maioria dos casos, tá? Quando o policial é expulso, houve cometimento de crime militar. Tá? Então, a gente já trabalhou com alguns exemplos em que houve a abertura do procedimento, né? Ou houve a abertura de processo e, concomitantemente, a abertura do procedimento. É como eu disse no início, são esferas diferentes, uma administrativa, né, dentro da companhia, do quartel onde ele está lotado, e outra no TJM exclusivamente lá. Então, elas caminham juntas e no final pode ser que seja expulso ou não, entendeu? Então, o policial que não concordar com o resultado do processo administrativo, ele tem direito de ação na Justiça Militar? Sim. Para questionar... a validade ou não desse procedimento. Só que eu gostaria só de pontuar, Eduardo, com relação a isso, porque a gente já teve caso lá no escritório em que, assim, a jurisprudência hoje, embora tímida, já está havendo uma mudança no sentido de que a Justiça Militar, ela é competente também para apreciar o mérito do que aconteceu dentro do processo administrativo. Mas é uma posição muito tímida hoje. Hoje, dificilmente você consegue reintegrar um policial argumentando as questões de mérito. Você consegue como, então? Analisando as questões processuais dentro do processo administrativo. Porque às vezes pode ocorrer um cerceamento de defesa, por exemplo, a negativa de uma produção de prova que foi pedido, sem o devido fundamento, por exemplo, a supressão de fases dentro do procedimento. Então são coisas estritamente procedimentais. Isso. E que podem ser analisadas aí sim, com toda certeza, pelo TJM. Muito interessante, quer dizer que até agora então a Justiça Militar nessa questão da expulsão ela não poderia analisar o mérito da expulsão em si, da conclusão do processo administrativo. Não, dificilmente, e a gente estuda isso bastante, você tem assim pouquíssimas, mas raríssimas decisões de análise de mérito. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e já retornamos. Estamos de volta com o programa UAB na TV, que tem o apoio cultural do Centro Universitário Estácio Uniceb. No programa de hoje nós estamos falando com a nossa colega, doutora Maria Cristina Cavalheiro Esteola, sobre direito militar. Bom, Maria Cristina, o Código Penal Militar, ele ainda tem umas questões bastante polêmicas, né? Bastante. Como, por exemplo, tem um artigo lá que fala que o homossexualismo é considerado crime desde que praticado dentro do quartel. Eu queria que você analisasse essa questão para mim. Bom, eu acho que a gente tem que considerar aí a evolução
que tudo isso sofreu, né? Isso aí foi instituído em 1969, onde o conceito de homossexualidade era muito diferente do que a gente tem hoje. Então, assim, não tem como você dissociar o tempo lá de trás e agora houve uma evolução e a gente sabe disso, está aí para todo mundo ver, inclusive nessa questão. Como eu disse, ele foi instituído em 69 e ainda é um tipo penal. Ainda é. Ainda é. Só que é uma letra morta, tá? Dificilmente você vê, né, um policial ser punido ou sofrer algum tipo de procedimento, seja ele administrativo ou judicial, por conta disso, da homossexualidade. Então eu acho que foi meio que de forma velada o consentimento, né? Porque se a gente comparar lá em 1969, eram reiterados esses casos. Hoje não se vê quase, né? Então eu acho que a coisa evoluiu e a corporação, embora ela seja muito fechada, ela também acompanhou isso, com a evolução. Porque é engraçado assim, porque esse crime em si, né, o bem tutelado não parece ser a liberdade sexual, porque pressupõe-se consentimento, né? Então fica uma coisa assim, parece que o bem tutelado é a instituição, né? O quartel, é isso. Eduardo, isso aí está diretamente ligado com a hierarquia, com as regras rígidas da PM, que, a meu ver, se você me permite, embora ela tenha evoluído, isso não vai mudar nunca, sabe? Quem é militar vai ser militar até morrer. E, inclusive, o militar aposentado, ele está submetido ao regulamento ainda, acredite você ou não. Sim. Então, nunca mais essa pessoa vai ser um civil. Então, assim, é interessante isso que você levantou, mas a gente também não pode deixar de considerar que é uma coisa pouco usual. Você não vê mais, quer dizer, os tempos mudaram. Até mesmo a PM se conscientizou disso e fala, gente... Liberdade sexual. Sim, lógico. Outra questão bastante polêmica é a questão da liberdade de expressão do militar. E aí como você casa, né, como você, a questão da liberdade de expressão com a hierarquia militar? Eduardo, eu dividiria assim em duas categorias, tá? Os oficiais e as praças, tá? A praça é aquele que geralmente ele está na linha de frente, ele está na rua. O soldado, né? O soldado, o cabo, o sargento e o tenente, quando sai da escola, ele também vai para a rua. Então, assim, eles ficam muito submetidos, né, a acontecimentos, intercorrências de certas ocasiões aí. E só que para falar, tá? Você precisa necessariamente de autorização do seu comando, do comando a que ele está ligado. Então, por exemplo, nós tivemos há pouco tempo atrás aí um problema no calçadão de Ribeirão, da PM, em relação aos camelôs que estavam irregulares. E aí existe, por serviço, um sargento que comanda as demais praças que compõem a equipe dele. E lá, nessa ocasião, eles tiveram alguns problemas e junto a um jornal local aqui. E aí o jornal quis ouvir a versão do sargento, tá? E pelo comando foi dito, ele não vai falar, tá? Por quê? Porque ele não vai falar dele, policial, da ocorrência e tudo mais. À medida em que ele fala em nome de uma instituição. Da corporação. Exatamente. E para isso, existe dentro dos quartéis, que aqui em Ribeirão nós temos dois, o 3º e o 51, né? O P5, que é uma espécie de relações públicas, né, que fala a respeito de tudo que diz respeito à polícia, é direcionado a eles. Normalmente a gente não vê um policial falando de uma ocorrência em que ele foi vitimado, geralmente é essa pessoa responsável, que geralmente é um oficial, que fala em nome da polícia, tá? E eu vou até mais longe um pouco, que quando o caso é mais grave ainda,
o próprio P5 tem que pedir autorização para São Paulo, que é o 5º estado maior. Então, essa questão da liberdade de expressão, direcionado com a função, relativa à função, ao desempenho das funções, atividades, realmente ela necessita de autorização. E opinião política? Opinião política? Eu acho que aí é individual de cada um, né? Isso aí não está direcionado com o desempenho de função, cada um tem a sua. O militar pode dar uma entrevista nesse sentido, sem correr o risco de ser punido. Sim, mas ele tem que estabelecer uma linha e saber o que ele vai dizer. Sim. Porque senão ele fica, assim, sugestionado a algum tipo de punição. Né? Como eu disse aqui no início, uma vez militar, sempre militar. Ele tirou a farda, mas ele não deixou de ser militar. Ele tem que saber aonde é que ele vai, os lugares que ele frequenta, tudo que ele faz. Porque um policial, por exemplo, de folga, ele pode ser acionado mesmo na folga dele. Então, sinceramente, na minha opinião, é uma escolha de vida mesmo, porque ele nunca mais deixa de ser PM. Bom, Maria Cristina, você também, mudar um pouco de assunto, né? Você também é o representante da OAB aqui de Ribeirão Preto e região. Sim. Nas salas, né? Sim, dos 3 fóruns. Dos 3 fóruns. Fala qual é a tua função nessa questão das salas? Eduardo, quando eu assumi, eu não tinha ideia de como era coordenar uma sala dessa, né? A gente tem muito movimento, são vários advogados utilizando dos serviços ali. Então, assim, a gente trabalha no sentido de melhorar as condições do colega, né? Então, agora, recente, a gente já faz um tempo que está trabalhando nisso, para ver se consegue dar uma reestruturada na sala, com relação aí à troca de equipamento, colocar uns computadores com uma velocidade melhor, fazer uma reestilização da sala com relação à posição dos móveis para melhorar a circulação, tudo visando a melhoria de um serviço de apoio que nós advogados temos nos 3 fóruns. E o que as salas da OAB oferecem hoje aos advogados? Olha, ela tem um suporte de computador ali para aquele colega que de última hora precisa fazer uma consulta ou precisa fazer uma petição ou até mesmo peticionar eletronicamente, tá? A televisão ali que nós conseguimos colocar, onde são disponibilizadas imagens e conteúdo do que a OAB vem fazendo, que de fato não é pouco, tem se trabalhado muito, o serviço de xerox, de scanner, o atendimento das meninas ali que é excelente, de ligação, telefone tem disposição ali, um sofá para você de repente estar esperando uma audiência ou depois de uma audiência precisa tirar uma copa, vai com o cliente, também tem um lugar destinado para isso, uma mesa de apoio, o serviço de Wi-Fi, então eu acho que ela está bem estruturada. O que a gente precisa melhorar realmente é dar uma renovada em tudo que a gente tem lá, né? E os problemas também são bastante. Né? Tem bastante coisa, uns pertinentes, outros nem tanto, mas a gente precisa escutar. Né? À medida em que se dispôs a fazer isso, não cabe a gente julgar, tem coisas que a gente mesmo pode resolver, tem coisa que a gente precisa trocar uma ideia, pedir autorização, né? Mas assim, no geral, do período que nós estamos lá, eu considero que tem sido positivo o trabalho, mas de fato mesmo eu gostaria de fazer a reestruturação dessa sala lá da estadual, que é a menina dos meus olhos, aquela. A estadual e a trabalhista são as mais movimentadas, né? Sim, a federal tem pouco fluxo. Tem um cálculo, assim, de quantos advogados passam ali, tanto na estadual como na trabalhista? Olha, Eduardo, eu sinceramente, eu não sei informar para você isso, mas assim, eu tô lá quase todos os dias, tá? Mas eu tenho a impressão ali, vendo o movimento, eu costumo observar isso, mas eu tenho a impressão ali que na estadual e na trabalhista, a gente tem aí de 150 a 200 advogados por dia, tá? Acredito que seja isso, não posso afirmar com exatidão, mas... E a estrutura para o peticionamento eletrônico está funcionando bem? Muito bem, inclusive as meninas orientam aquele advogado que tem dificuldade, elas foram treinadas, estão
habilitadas para tirar dúvida, para orientar de como fazer, e isso acontece com frequência. O advogado tem que estar com a sua assinatura digital. Normalmente é o token que está Sim, usando ou qualquer... Não, é mais comum você ver o token. O outro quase não se vê, embora esteja disponibilizado lá um aparelhinho, né? E porque a lei do peticionamento eletrônico, ela obriga os fóruns a deixar disponível também um computador para peticionamento eletrônico. No estadual tem? Tem, todos estão habilitados. Mas a sala da OAB oferece um número maior de computadores, né? A sala da OAB do estadual, nós temos 5 computadores. Todos habilitados para peticionamento eletrônico? Todos habilitados, todos. E na trabalhista, eu acredito que são em número de 5 também, e todos habilitados. E você também faz parte da comissão, né, que está mediando essa questão do funcionamento da agência do Banco do Brasil lá dentro do Fórum Estadual. Como é que está essa questão? Sim, a gente também está trabalhando nisso, e alguns meses atrás, mais especialmente aí no segundo semestre do ano passado, houve assim um número de reclamações muito grande com relação ao serviço disponibilizado para o advogado dentro da agência do fórum, e em especial com relação às filas que a gente enfrentava, né? Foram colhidas através do sistema de informática da OAB, colhidas pela funcionária, várias perguntas e questionamentos de advogados, e que eu pessoalmente levei ao gerente da agência para ver até onde ele podia resolver, ou se ele não pudesse levar adiante para quem pudesse, e isso começou a ser feito, e eu acredito, não tem como negar, né, os colegas vão concordar, e que em primeiro lugar a gente conseguiu diminuir essas filas, né? Hoje, por exemplo, no 5º dia útil, você vai ao banco e o máximo de fila que eu já cronometrei isso, que a gente enfrenta lá são 15 minutos. E o setor de levantamento de guias? Também melhorou bastante, ele foi mexido também, acho que foram disponibilizados mais funcionários, e tanto que a gente não vê, num passado muito recente, né, antes mesmo de eu assumir isso, era interminável a fila lá, e hoje a gente não tem mais por conta dessas melhorias que nós fizemos aí junto com o gerente. O horário de atendimento como é que está? Ele vai das 10 da manhã às 4 da tarde, isso é uma questão que não depende só do gerente da agência, é uma questão que a gente depende de comunicação com outras pessoas, né, de dentro do banco, do próprio tribunal. O Tribunal de Justiça mas está tendo uma luta da OAB, né, para tentar restabelecer. Tá sim, porque realmente isso aí foi prejudicial para o advogado, né? A gente estava acostumado até às 19 horas e de repente foi cortado para as 4, mas está em andamento também. Maria Cristina, olha, obrigadíssimo pela tua participação. Eu que agradeço. Aqui no OAB na TV, foi uma alegria. Um prazer, Eduardo. Gostaria de estar aqui outra vez. Obrigado. Este foi o programa OAB na TV da 12ª Subseção, com apoio cultural do Centro Universitário Estácio Uniceb. Muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem nós estaremos de volta.